Descubra os objetos mais absurdos já encontrados dentro de animais ao redor do mundo. Número 1. Uma criatura misteriosa que parecia conter outra criatura. Um vídeo viral mostrou um animal tão estranho que muitas pessoas pensaram que fosse uma nova espécie. Ao se aproximar da câmera, dava para ver que havia algo ainda mais bizarro. Parecia que o animal carregava outro ser desconhecido dentro do corpo. A foto foi compartilhada no Reddit, onde usuários especularam que poderia ser um dragão ou um colugo voador das Filipinas, um animal raro que habita as florestas tropicais do Sudeste Asiático. Número 2. Uma bomba dentro de uma lula gigante. Lulas gigantes vivem em águas profundas e raramente são vistas. Mas um pescador do sul da China chamado Huang encontrou algo inacreditável. Uma bomba metálica de 20 centímetros no estômago de uma dessas criaturas. Ele estava prestes a preparar a lula quando seu facão bateu em um objeto estranho. Acredita-se que o explosivo tenha sido lançado por um avião de guerra e acabou no mar. O artefato ainda estava funcional e a polícia foi acionada imediatamente. Número 3. Um tubarão com outro tubarão na boca. Daniel Halsey e sua equipe da Universidade de Delaware estavam marcando tubarões para pesquisa. Em uma de suas expedições, capturaram um tubarão-tigre da areia e notaram algo incomum. Um tubarão espinhoso de 91 centímetros estava completamente dentro da boca do maior. A foto viralizou. Essa prática de marcação ajuda a entender os hábitos migratórios dos tubarões e não causa dor, já que suas nadadeiras não têm receptores sensoriais. O tubarão foi devolvido ao oceano, mas o destino do outro permanece um mistério. Número 4. 915 moedas dentro de uma tartaruga. Em março de 2017. Uma tartaruga marinha de 25 anos foi levada ao veterinário na Tailândia. Exames revelaram que ela havia ingerido 915 moedas, jogadas no lago por visitantes em busca de sorte. A tartaruga, apelidada de Om Sin, cofrinho, em tailandês, carregava 5 quilos de metal no estômago. Felizmente passou por uma cirurgia de sucesso. Se recuperou e voltou a nadar normalmente. Depois disso, houve discussão sobre deixá-la em um zoológico, mas o desfecho final é desconhecido. Número 5. Um cachorro que engoliu uma lâmpada inteira. Se você tem um cachorro em casa, sabe que eles adoram explorar o mundo com a boca, principalmente quando estão entediados ou estressados. Em um dos casos mais inacreditáveis já registrados, um cão engoliu nada menos que uma lâmpada. E não foi um pedaço dela, mas sim a lâmpada inteira, com vidro e tudo. O risco era enorme, já que o vidro poderia se quebrar dentro do organismo do animal, causando lesões internas graves. Assim que os tutores perceberam que havia algo errado, correram para o veterinário. Lá, um raio-x confirmou a presença da lâmpada inteira no estômago. Felizmente, o cachorro passou por uma remoção bem-sucedida e saiu ileso da situação. Essa história serve de alerta para todos os donos de pet. Mesmo o objeto mais improvável pode virar lanche para um cão curioso. Número 6. Um jacaré com um artefato indígena de 6.000 anos no estômago. 2 homens estavam em uma caçada de jacarés no estado do Mississippi, nos Estados Unidos, quando capturaram um animal gigantesco. Mas o que parecia ser apenas mais um dia comum se transformou em algo extraordinário quando, ao abrirem o estômago do jacaré, encontraram um objeto misterioso. Tratava-se de um peso de pesca utilizado por nativos americanos durante o período arcaico, ou seja, com uma estimativa de 5 a 6 mil anos de antiguidade. Intrigados com a descoberta, os caçadores avisaram imediatamente os historiadores locais e também compartilharam fotos nas redes sociais. O jacaré tinha mais de 4 metros de comprimento e pesava impressionantes 340 quilos. A grande dúvida que ficou foi: como um artefato tão antigo foi parar dentro do estômago desse animal? Até hoje, ninguém sabe a resposta. Número 7. Um dog alemão com 43 meias dentro do estômago. Um caso inacreditável aconteceu com um dog alemão de 3 anos de idade, atendido por veterinários em Portland, nos Estados Unidos. O animal estava vomitando constantemente, e os tutores preocupados o levaram para uma clínica especializada. Após exames de imagem, os médicos ficaram completamente surpresos com o que encontraram. O estômago do cachorro estava cheio de meias. No total, foram removidas 43 meias de tamanhos, formas e cores variadas. A cirurgia durou cerca de 3 horas. Os donos já tinham percebido que muitas meias estavam desaparecendo misteriosamente, mas jamais imaginaram que seu próprio cachorro fosse o responsável.
O caso foi tão inusitado que foi inscrito em um concurso chamado Eles Comeram o Quê? E adivinha? O dog levou o prêmio de $500. Número 8. Um peixe-garoupa com o distintivo de um guarda no estômago. Em 2017, nas águas da região de Cabo, nas Filipinas, um pescador chamado Arnold Constantino fisgou um peixe-garoupa gigante pesando cerca de 200 quilos. Ao abrir o animal, ficou horrorizado ao encontrar um objeto muito incomum. Um crachá de segurança, o tipo usado por vigilantes ou guardas noturnos. Rapidamente surgiram especulações entre os moradores locais de que o peixe teria engolido um homem inteiro e que o distintivo era tudo o que havia restado. Arnold ficou com receio de contar para outras pessoas, temendo que ninguém mais quisesse comprar o peixe. Peixes-garoupas geralmente crescem mais de 1 metro de comprimento e têm poucos dentes, o que faz com que engulam suas presas inteiras. Apesar das teorias assustadoras, também é possível que o distintivo simplesmente tenha caído no mar e sido engolido por acaso. O mistério permanece sem solução. Número 9. Uma cobra capturada com dezenas de ovos no estômago. Em uma vila rural da Nigéria, em novembro de 2016, moradores decidiram caçar uma enorme cobra que estava rondando a região, supostamente se alimentando dos bezerros locais. Após capturar o animal, os habitantes decidiram verificar o que havia dentro do seu abdômen extremamente inchado. Para surpresa de todos, descobriram dezenas de ovos organizados em 3 fileiras alongadas. O inchaço, na verdade, era devido à gravidez da cobra, que estava prestes a botar ovos. Os ovos tinham uma coloração rosada e estavam intactos, enquanto alguns moradores ficaram aliviados, pois os filhotes de cobra poderiam representar ameaça ao gado. Outros consideraram o evento uma bênção, já que ovos de cobra são considerados uma iguaria em sua cultura. Não ficou claro qual era a espécie, mas, pelo tamanho, muitos acreditavam se tratar de uma piton africana, uma das maiores cobras do mundo. Número 10. Um peixe com uma aliança de diamante no estômago. O que começou como um dia comum de pescaria para Christopher acabou se tornando um dos momentos mais marcantes da vida dele e de sua companheira Sandra. Após voltar da pesca, Sandra começou a limpar o peixe para prepará-lo para o jantar. Foi então que ela encontrou algo completamente inesperado, uma aliança de diamante dentro do peixe. Surpresa, ela mal teve tempo de reagir quando Christopher se ajoelhou e a pediu em casamento, usando justamente aquele anel encontrado. Ele contou que queria fazer o pedido há muito tempo, mas não tinha coragem. Sandra desconfiou que ele tivesse colocado o anel de propósito dentro do peixe, mas Christopher garantiu que foi apenas uma feliz coincidência. Graças a esse achado inusitado, os dois ficaram noivos. Número 11. 4 dedos humanos encontrados dentro de uma truta Hans Galassi perdeu 4 dedos em um acidente enquanto praticava wakeboard. Ele jamais imaginou que veria essas partes do corpo novamente, mas 3 meses depois, um pescador encontrou algo incomum dentro de uma truta. Eram dedos humanos. O achado foi entregue à polícia, que coletou impressões digitais e confirmou que os dedos pertenciam a Hans. Ao ser localizado, Hans recusou-se a recuperá-los. De forma bem-humorada, disse que já tinha aceitado o destino e sabia que seus dedos haviam virado comida de peixe. Ele afirmou que não precisava deles de volta e que já havia superado o acidente. Número 12. Um gato engoliu um boneco de alienígena. Na cidade de Northport, na Flórida, um gatinho de 5 meses começou a apresentar sintomas preocupantes. Estava sem apetite e parecia desconfortável. Seus donos o levaram ao veterinário e os exames de imagem revelaram algo surpreendente. Uma figura parecida com um alienígena no estômago do felino. Claro, não era um extraterrestre de verdade, mas sim um boneco com o qual o gato costumava brincar. Gatos são naturalmente curiosos e às vezes engolem objetos como lã ou linhas. Esses materiais geralmente passam sem complicações pelo trato digestivo, mas o brinquedo era grande demais. O gato foi operado e, felizmente, tudo terminou bem. Número 13. Uma piton engoliu um cobertor elétrico inteiro. Houdini é o nome de uma piton birmanesa que viveu por mais de 16 anos com seu dono, Karl Besnowska. Para aquecer o ambiente da cobra, Karl costumava colocar um cobertor elétrico dentro do terrário. Certo dia, ele percebeu que o cobertor havia sumido. Desconfiado, levou a cobra ao veterinário. Exames de imagem mostraram que Houdini havia engolido o cobertor inteiro, inclusive os fios. De forma inacreditável, a cobra conseguiu soltar o cabo da tomada antes de engolir o objeto.
Se não fosse operada, teria morrido. A cirurgia durou cerca de 2 horas e salvou a vida do animal. E número 14. Um peixe do século XIX com jornal no estômago. Em 1882, um peixe-lua de aproximadamente 2,5 metros foi encontrado encalhado no porto de Sydney, na Austrália. O animal foi enviado ao Museu Australiano e depois transferido para Londres como parte de uma exposição de peixes. Durante a análise do conteúdo estomacal, os pesquisadores encontraram algo impressionante: uma folha de jornal australiano datada do mesmo ano em que o peixe foi capturado. Isso causou alvoroço entre os estudiosos, e alguns até levantaram a possibilidade absurda de viagem no tempo. Além do jornal, também foram encontrados pedaços de cadeira de vime e partes de piso antigo. Sem dúvida, um dos achados mais estranhos do século XIX. Número 15. Um homem encontrado dentro de uma python de 7 metros. As pythons reticuladas são cobras gigantes que matam suas presas por constrição, ou seja, enrolando-se ao redor do corpo até que a vítima pare de respirar. Elas geralmente se alimentam de animais grandes como porcos selvagens, cães e até crocodilos. Mas, quando estão famintas e crescem o suficiente, podem até atacar seres humanos. Infelizmente, isso aconteceu com um jovem de 25 anos chamado Akbar Salubiro. Ele desapareceu misteriosamente na ilha de Sulawesi, na Indonésia. Pouco tempo depois, seu corpo foi encontrado dentro de uma python de 7 metros. O caso chocou o mundo inteiro e serviu de alerta para os riscos de convívio próximo com esses répteis gigantes. Número 16. Restos de um urso polar dentro de um tubarão. Embora tubarões sejam animais ferozes, o que cientistas encontraram no estômago de um tubarão da Groenlândia surpreendeu até os especialistas mais experientes. Parte da mandíbula de um urso polar. Esses tubarões são gigantes. Podem chegar a medir até 7 metros e pesar mais de 400 quilos. Do outro lado, os ursos polares são considerados os ursos mais perigosos do planeta. E quando estão em pé sobre as patas traseiras, atingem até 3 metros de altura e chegam a pesar cerca de 700 quilos. Em 2008, durante uma pesquisa, foi encontrada uma parte da arcada de um urso dentro de um tubarão desse tipo. Isso gerou uma série de dúvidas entre os cientistas. Será que o tubarão realmente caçou e devorou o urso? Ou apenas se alimentou de um cadáver? Até hoje, ninguém conseguiu explicar com certeza como o fragmento foi parar no estômago do tubarão. Número 17. Uma múmia de crocodilo com 47 filhotes mumificados dentro. Desde 1828, o Museu Nacional de Antiguidades da Holanda possui uma múmia de crocodilo com 3 metros de comprimento, vinda do Egito Antigo. Na década de 1990, cientistas examinaram a múmia e descobriram que ela continha outros 2 crocodilos mumificados em seu interior. No entanto, uma análise mais recente, utilizando varredura avançada por imagem 3D, revelou algo ainda mais surpreendente. Além dos 2 crocodilos, havia também 47 filhotes mumificados individualmente e cuidadosamente dispostos. No Egito Antigo, era comum mumificar animais como gatos, cobras, cães e crocodilos, pois acreditava-se que haveria vida após a morte. Esses animais eram frequentemente oferecidos como sacrifício aos deuses. Nesse caso específico, os pesquisadores acreditam que a múmia foi uma oferenda ao deus Sobek, o deus crocodilo, símbolo de fertilidade e poder. Número 18. Um cachorro que engoliu 32 patinhos de borracha. Na Tailândia, uma mulher comprou uma caixa cheia de patinhos de borracha coloridos para decorar sua piscina. Em determinado momento, ela percebeu que a caixa inteira havia desaparecido. Quase ao mesmo tempo, seu cachorro, chamado Devil, começou a apresentar sintomas preocupantes, engasgos constantes, apatia e náusea. Desconfiada de que o sumiço dos patinhos estivesse ligado ao comportamento do animal, a dona levou Devil ao veterinário. Após exames de imagem, o diagnóstico foi claro. O cachorro havia engolido nada menos que 32 patinhos de borracha. O animal precisou passar por uma cirurgia para remover todos os brinquedos do estômago. O caso serviu de alerta para a tutora, que aprendeu que brinquedos pequenos devem sempre ser mantidos longe do alcance dos pets. Afinal, o que parece apenas uma decoração pode acabar virando um grande problema veterinário. Número 19. Uma nova espécie de formiga descoberta através do vômito de um sapo. Pode parecer estranho, mas o vômito de sapos pode ser bastante útil na ciência.
Foi justamente assim que os pesquisadores descobriram uma nova espécie de formiga. Durante um estudo com um sapo-diabo alaranjado, foi encontrado um inseto peculiar entre os restos do que havia sido vomitado. Era uma formiga tropical desconhecida, com mandíbulas alongadas e aparência assustadora quando observada no microscópio. A nova espécie foi batizada de Lenamir max hollaenderi, em homenagem ao biólogo alemão Bert Höldobler. O problema é que, como a formiga estava morta, não foi possível estudar seu comportamento ou realizar testes mais detalhados. Agora, os cientistas estão em busca de encontrar outro exemplar vivo da mesma espécie, o que permitiria um estudo completo. Apesar de nojento, o conteúdo estomacal dos sapos pode fornecer muitas informações sobre os ecossistemas onde eles vivem. Número 20. Um tubarão que engoliu uma armadura medieval inteira. Por mais que existam muitos mitos sobre a agressividade dos tubarões, a verdade é que eles não são tão perigosos quanto muita gente pensa. Inclusive, ataques de hipopótamos matam mais pessoas por ano do que ataques de tubarão. No entanto, isso não quer dizer que tubarões não sejam predadores vorazes e extremamente poderosos. Um dos casos mais curiosos sobre esses animais envolve um tubarão que foi capturado por Yami Rondeles, um francês que se deparou com um achado inacreditável. Dentro do estômago do tubarão havia uma armadura completa, do tipo utilizada por cavaleiros medievais. Número 21. Um bulldog que engoliu 19 chupetas de bebê. Emily levou seu bulldog de 3 anos até uma clínica veterinária em Boston, depois de notar que o cachorro não estava comendo. Parecia nauseado e muito abatido. No primeiro atendimento, os veterinários receitaram apenas alguns medicamentos, mas como os sintomas não melhoraram, decidiram fazer um raio-x. Foi então que descobriram o que estava realmente acontecendo. O cachorro havia engolido nada menos que 19 chupetas de borracha. Emily tem 2 filhos pequenos e já havia notado que as chupetas estavam desaparecendo misteriosamente. Nunca imaginou que seu próprio cachorro estivesse comendo os objetos. A remoção foi feita com um instrumento médico semelhante a uma colher longa, que retirou todas as chupetas do estômago sem a necessidade de cirurgia. Número 22. A maior bola de pelos já encontrada em um gato. Em 2012, um gato ruivo de 8 anos chamado Gemo foi levado ao veterinário por seus donos, que notaram que ele parou de comer e parecia ter algo grande no estômago. Após um raio-x, os médicos descobriram o motivo: uma gigantesca bola de pelos, a maior que já haviam visto na clínica. Estimava-se que ela pesava cerca de 215 gramas, aproximadamente o peso de um hamster pequeno. O veterinário que conduziu a cirurgia afirmou que, em 40 anos de profissão, nunca havia encontrado uma bola de pelos tão grande. Por causa do tamanho, a massa preenchia todo o estômago do gato, impedindo-o de comer. Após a cirurgia para a remoção, Gemo se recuperou rapidamente e voltou a se alimentar normalmente no dia seguinte. Seus tutores receberam orientações para escovar o gato com mais frequência, a fim de evitar novas formações de bolas de pelos perigosas como aquela. Número 23. Um manuscrito religioso descoberto dentro de um bacalhau. No dia 23 de junho de 1626, uma vendedora estava limpando um bacalhau em uma feira de peixes na cidade de Cambridge, na Inglaterra, quando se deparou com algo inusitado dentro do peixe. Páginas de manuscritos antigos, parecendo pedaços de tecido. Por coincidência, o estudioso Joseph Mead estava passando pelo mercado naquele mesmo dia. Intrigado, ele examinou os documentos e os levou até Samuel Ward, um teólogo da época. Após uma limpeza cuidadosa, Ward confirmou que os textos eram obras do mártir protestante John Frith, escritos enquanto estava preso em 1533. No ano seguinte, 1627, os textos foram publicados com o título Vox Piscis, que significa a voz do peixe. Até hoje, ninguém sabe como o manuscrito foi parar dentro do bacalhau, mas o achado se tornou um dos maiores mistérios editoriais da história. Número 24. Um crocodilo com várias tartarugas vivas no estômago. Durante uma caçada, um grupo de homens capturou um crocodilo e, ao abrir seu estômago, encontrou uma surpresa. Várias tartarugas vivas estavam dentro do animal. A descoberta levantou suspeitas e dividiu opiniões. Algumas pessoas acreditavam que os próprios caçadores haviam colocado as tartarugas ali para gravar um vídeo ou causar polêmica. Outros acreditam que o crocodilo havia engolido as tartarugas há apenas algumas horas e por isso elas ainda estavam vivas.
Seja qual for a verdade, o fato é que essa foi uma das descobertas mais estranhas envolvendo animais selvagens. Esperamos que as tartarugas tenham sido libertadas de volta à natureza e não tenham virado sopa, como alguns temeram. Número 25. Um tubarão filmado por dentro da própria boca. Já imaginou como é a visão do mundo a partir da boca de um tubarão? Um grupo de pesquisadores conseguiu algo inédito: instalar uma câmera dentro da boca de um tubarão para registrar imagens do ponto de vista do animal. O vídeo revelou detalhes impressionantes da vida marinha, mostrando como o tubarão nada, caça e ataca suas presas com os dentes afiados. As imagens também revelaram comportamentos que os cientistas nunca haviam documentado antes. Instalar a câmera não foi tarefa fácil, exigindo muito cuidado para não machucar o animal nem colocar os pesquisadores em risco. Mas o esforço valeu a pena. O resultado foi um material riquíssimo, que ajudou a desmistificar ainda mais o comportamento desses fascinantes predadores marinhos. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!